Cordiais saudações pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. Antes da gente começar, certo, falar do tema propriamente dito, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para fortalecer o nosso trabalho. Isso é muito importante pra gente. Então vamos lá. O aparelho em questão hoje é um aparelho de um cliente, que no caso a gente fez uma parceria com ele. Já falando a respeito de parceria, a gente faz parceria às vezes, certo? Com algumas pessoas. Caso você tenha interesse, né, você entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente tenta desenvolver o assunto. Então a parceria se trata, no caso, do Alan, que é do canal Nemesis Fandubs, certo? Eu vou mostrar para você aqui um pouco, para vocês aqui um pouco a respeito do canal deles, mas a gente também já fez parceria também, que é no caso com Matheus, que é do canal Dark Sides. Vou mostrar para vocês também um pouquinho a respeito do Matheus e depois do Alan, certo? Então vamos lá ver um pouquinho aqui a respeito do canal do Matheus. Então tá aqui, né, o trabalho dele, né? Ele, no caso, ele apresenta bastantes vídeos a respeito de gameplay e a respeito do COD, né, o Call of Duty Mobile. No caso, aqui tá um dos vídeos, né, que ele fez aqui, né, de divulgação pro canal. Só que além desse vídeo, né, ele fez vários outros aqui, né, marcando a empresa, né. O Matheus é uma pessoa muito gente boa, né, faz um trabalho bem legal. E a gente torce ali para que dê muito certo o trampo que ele tá fazendo. Hoje ele tá jogando mais no PC, pelo que eu tô acompanhando, né, porque eu também jogo COD, então às vezes eu acompanho as lives dele, né, essas coisas, né, para pegar dicas com ele ali, certo? E no caso aqui do Alan, o Alan, no caso, esse daqui é o canal dele, né? Nemesis Fandubs. Caso esse Fandubs aqui é o pessoal que, pelo que eu dei uma lida ali, né? Conversei com ele. É o pessoal que faz tradução de jogos, certo? Então eles fazem bastante traduções de jogos, né? Tem bastante jogos. Já fez do GTA, do Resident Evil, Medalha de Honra. Já dei uma olhadinha no canal, é um trabalho bem maneiro. Ele não tá sozinho nessa, né? É uma equipe que faz isso, né? São várias pessoas, né? Por exemplo, ele tem um vídeo aqui do GTA, né? Então deu 5 horas de vídeo, 3,5 milhões de visualizações. Então, assim, é um trabalho provavelmente árduo, né? Trabalho bem feito não costuma ser muito fácil, certo? Eu sei disso na pele. E eu cheguei a ver os vídeos aqui, é um trabalho bem legal, certo? Então tá aí apresentado. A gente agradece, né, a parceria e o contato do Alan. E é isso, a gente vai seguir agora exatamente como se deu o contato do Alan com a Máximas Tech. Então lá, vamos começar. Então como é que foi, né, que o Alan entrou em contato com a gente, né? Então ele entra em contato com a gente falando que o celular dele deu tela branca. Certo? Tela branca é um comportamento bem característico da falha crônica do Poco X3 Pro. Inclusive a gente vai deixar aqui no vídeo um exemplo. Nesse processo, né, a gente já se inicia ali o atendimento, né? A Jéssica faz o atendimento e ela está muito próxima de mim. Então qualquer questão técnica ela tem contato comigo. E quanto a essas dúvidas um pouco mais técnicas, a gente consegue ter uma precisão muito alta, né, no atendimento, porque ela está próxima de mim ali, né? E todo esse período de experiência dela, então eu já tenho um domínio e está próximo de mim para qualquer dúvida. Ela me faz o questionamento, a gente responde o cliente. Então a gente consegue dar informações bastante precisas no atendimento, né? Porque essa é uma problemática muito grande na maioria das empresas aí, né? Normalmente o atendimento ele não tem a formação, não tem as condições de dar um atendimento um pouco mais técnico, um pouco mais claro. Então no atendimento ali a gente vai fazer algumas perguntas para ele para entender o cenário. Porque a cotação do Poco X3 Pro não tem como colocar um valor só. Né? Se você quer arrumar seu Poco X3 Pro é tanto. Não. As variáveis nesse processo elas são muito grandes, né? Então eu vou citar algumas perguntas aqui que a gente faz, que são perguntas-chave. As perguntas que a gente vai fazer, pessoal, sempre são perguntas necessárias. A gente não vai fazer pergunta desnecessária. Então vamos lá. O que a gente pergunta, né? O aparelho foi manipulado? O que é um celular manipulado? É quando o cliente abre o celular, é quando ele leva em alguma assistência, esse celular é manipulado lá, né? Ele é aberto, principalmente. Certo? Por que a gente pergunta isso? Porque a manipulação para uma mão de obra não especializada, normalmente dá problema, pessoal. Assim, é 99%. O celular foi manipulado e a mão de obra não é especializada, o celular vai chegar aqui na assistência, a gente já sabe que vai ter outras condições. Então, o orçamento para esse aparelho, ele é diferente.
celular molhado. É muito comum o pessoal molhar o celular por aí, né? Às vezes é rápido, às vezes o pessoal deixa no banheiro, né? Tem aquela questão do vapor. Então a gente sempre fez essas perguntas para saber mais ou menos o cenário que a gente pode encontrar no aparelho e caso ocorra qualquer coisa, isso é a nossa argumentação, entendeu? Olha só, talvez essa oxidação aqui no conector seja por conta que levava o celular para o banheiro, em regiões úmidas, enfim, coisas desse tipo, certo? E no caso do Alan, a gente vai ver que o celular dele é manipulado e que esse celular dele já foi molhado, né? No caso, ele falou que o celular dele foi molhado há 3 meses e a gente vai conseguir observar essas condições aqui na análise, né? Então, assim, se o cliente não fala, a gente pega aqui na análise, certo? Então, a vantagem do cliente avisar é que ele deixa a gente preparado. Então, outra coisa que ele informou também, né? A gente perguntou se o celular tinha alguma outra condição, porque a gente já avalia tudo de uma vez, né? Não deixa para surpresa. No caso, ele falou a respeito da duração da bateria. Então, a gente vai fazer o procedimento do celular e vai fazer o teste de bateria, porque às vezes o celular não estava rendendo tanto a bateria ali devido a uma condição do problema crônico que o Poco X3 Pro tem, certo? Outra coisa também que a gente já tem para aproveitar aqui para falar de aparelho molhado. Pessoal, o celular molhou, leve imediatamente para uma assistência. Por quê? Porque enquanto o celular está ligado, né, mesmo que você desligue ele, né, que é o adequado, o celular molhou, você desliga imediatamente, né? Há algumas linhas ali, alguns pontos que eles ainda estão alimentados. Nessa situação, né, caso tenha alguém especializado na área, né, fique à vontade para corrigir, pelo que eu analisei aqui, ocorre uma oxidação vai ser uma espécie de eletrólise que vai acontecer. Então, esse processo de oxidação, ele é muito mais rápido do aquele processo que você molha e deixa a placa ali, vamos dizer assim, exposta. Então, quando o celular está alimentado, né? Então, assim, ou quando você coloca para carregar, nossa, você acelera muito esse processo. E essa oxidação, ela corrói a placa, entende? Então, assim, é muito mais agravante. Então, o celular molhou, desligue imediatamente, se for possível, e leve para uma assistência para que lá sejam feitos os devidos procedimentos, né? É óbvio que a partir do momento que o celular molha, você pode ter, se o celular, por exemplo, for tela LCD, que é o caso do Poco X3 Pro, você, por exemplo, pode ter uma tela LCD manchada, porque a água infiltra no display e ali tem várias camadas, né? E essas camadas, elas são afetadas pela água e fica uma mancha no display. Então o Alan passa todas essas informações, então a gente tem um orçamento e passa o orçamento para ele, certo? Depois de mais ou menos, acho que deu um pouco menos de um mês, o Alan entra em contato novamente, porque ele não enviou na primeira vez. Aqui, sinceramente, eu não sei o que aconteceu, né? Porque assim, ele entra em contato, aí ali no caso ele comentar a respeito da parceria, né? A gente viu ali que seria legal, a gente continua as mesmas perguntas ali, né? Que é o protocolo, ele fala as mesmas questões. Aí o aparelho chega na assistência. Vejam só, pessoal. Assim que o aparelho ele chega na assistência, a gente filma a abertura da caixa pela nossa segurança, certo? Para mostrar, ó, foi isso daqui que o cliente enviou. O celular tinha chip? O celular tinha cartão de memória? Não tinha, ó, tá aqui na filmagem. Tinha, tá aqui na filmagem. Pra quê? Porque na hora que o celular for sair, a gente fazer essa verificação. Tinha chip? Tinha cartão de memória? A gente pede para que não enviem esses itens. Só que os clientes às vezes esquecem, às vezes não fica claro a informação ali e o pessoal envia. Então no momento que a gente está filmando, a gente tira a gavetinha e mostra lá certinho para ver se tem alguma questão ali, se a película está trincada, essas coisas. Por quê? Porque depois de um tempo, às vezes o seu cliente ele esquece a condição como ele enviou o aparelho, certo? Então ele fala, minha película a gente costuma trocar de brinde, certo? Mas vamos citar o exemplo da película. Minha película não estava trincada. Ele falou assim, esse daqui é o vídeo de abertura do seu aparelho, encaminha para o cliente. Não, a película estava trincada. O celular não estava com certa marca. A gente mostra por quê. Porque a gente trabalha com muito zelo aqui, certo? Muito zelo, com checklist, né? A gente revê as filmagens. Porque a alteração que a gente vê do celular ali, a gente não deixa isso correr para o cliente para não gerar um transtorno. Então, qualquer condição que a gente vê ali, que ocorreu algum dano na assistência, a gente já corrige isso daqui e não deixa isso virar um transtorno, certo? Então, por exemplo, o mais comum é chip. O cliente fala assim, não veio com o meu... por exemplo, ele fala, não veio com o meu chip, certo? Aí a gente fala assim, não tinha chip no celular. A gente caminha o vídeo, aí mostra a abertura da caixa tudo certinho e mostra que não tem chip. Porque às vezes o cliente ele guardou e não se lembra, certo? Mas como a gente sabe que a prestação de serviço ela é muito problemática no geral, a primeira coisa que o cliente faz, né, normalmente é falar assim, vocês esqueceram de mandar meu chip, né?
Então, em virtude desse cenário, a gente já tem ferramentas para se proteger nessa condição, certo? Então, nessa segunda vez que ele entra em contato, ele fala um outro ponto muito interessante, pessoal. Ele fala a respeito de um componente que ele seria problemático, que é tal LN8000, certo? Esse é um save de carga, ele é responsável pelo turbocharge do aparelho. E eu sei porque ele falou do LN8000, né? Tem um canal bem conhecido, né, que é do Autoridade Android, e ele fez um vídeo ali falando a respeito da falha crônica que ocorria no Poco X3 Pro, baseado em algumas argumentações, certo? Então eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui. Então tá aqui, certo? Sinceramente eu não lembro o nome dele, ele deve falar aqui no começo do vídeo, né? Mas tá aqui o título, certo? Aí eu vou explicar para vocês basicamente, né, o que ele fala aqui, né? Ele fala que o problema do Poco X3 Pro, ele se deve a esse componente, né, que é o LN8000, que é esse save de carga, que seria ele problemático, que ele ocasionaria, por exemplo, dano na memória, só que isso não tem respaldo técnico algum. Assim, realmente, pessoal, é zero. O LN8000, ele não tem nada a ver, por exemplo, com a memória, com alimentações da memória UFS, né? Então, sinceramente, eu não sei onde ele fez a pesquisa dele, né, onde ele cometeu esses equívocos, mas de qualquer forma, né, o canal dele tem uma certa relevância, né, 212 mil inscritos, o vídeo, né, no caso foi em um ano, tem 69 mil visualizações, então afeta muitas pessoas as informações que ele passa lá, né. No caso ali, era um momento, assim, bem mais, vamos dizer assim, inflamado ali a respeito do problema do Poco X3 Pro, no momento que o pessoal tinha muita dúvida, né? Hoje a maioria das pessoas sabem que é um problema na solda da CPU e não tem nada a ver com memória UFS, não tem nada a ver com PMIC, enfim, né? Então, nesse vídeo, né, desse rapaz aqui, eu analisei o vídeo, né? Eu tentei entrar em contato com ele, também não consegui entrar em contato com ele. Então, o que me restou, né, foi fazer um comentário aqui, certo? Aqui mais uma pessoa, ela fala a respeito do LN8000 e LN800. Parece que ela faz uma comparação aqui do comportamento de cada save de carga. Sinceramente, também não sei de onde saiu essa comparação aqui. Não sei que material consultado que a pessoa chegou nesse tipo de análise, de review do save de carga do aparelho. Que teoricamente, né, essa argumentação aqui fortaleceria a ideia do vídeo, só que lamentavelmente o vídeo realmente ele não fala nada a respeito do problema do Poco X3 Pro, nada mesmo. Então, aqui eu já comento, né, no caso aqui eu uso o canal da empresa, né, para fazer as argumentações, né, as argumentações elas são técnicas, então eu comento cada ponto do vídeo, né, eu realmente assisti o vídeo ali várias vezes para saber exatamente o que comentar, falar cada ponto aqui, então assim, para quem assistiu o vídeo lá e olha nos comentários, né, tem assim, um pouco mais de informação técnica ali para explicar o que ocorre. Então, no final das contas, pessoal, esse save de carga não tem nada a ver com o problema, certo? Não tem relação nenhuma. Outra coisa, com os dados estatísticos, né, você pode ter interpretações equivocadas, né, porque a máxima SysTech, diante de tantas assistências, ela só representa uma parte, vamos dizer assim, da realidade. Porém, a gente lida com muitos casos, né, quanto a maior quantidade de casos, né, mais propriedade, maior é a nossa noção da realidade do que realmente ocorre, certo? Então, assim, em todo esse período, pessoal, já deu mais de 2 anos realizando manutenção no Poco X3 Pro. 2 anos, pessoal, realizando manutenção no Poco X3 Pro quase todos os dias, né? Porque foram muitos aparelhos vendidos. É um excelente celular, é um excelente aparelho. Não tem que ser muito questionado a respeito do desempenho do equipamento, certo? Então, assim, a maioria das pessoas costumam arrumar o celular. Então, diante de todo esse cenário, inclusive, a gente tem treinamento para o Poco X3 Pro, né? Você técnico aí quer saber exatamente qual o comportamento, tipo de consumo, estratégias de urbole, insumos, né? Várias outras questões aí. A gente tem um curso de CPU, que é do Poco X3 Pro, que para quem não consegue lidar com essas situações, consiga lidar. Por quê? Porque o técnico tem que aproveitar a oportunidade do mercado, porque tem muito Poco X3 Pro para ser arrumado, né? A Máxima SysTech, por exemplo, é só mais uma assistência que realiza a manutenção do Poco X3 Pro dentro de tantas, certo? Nós temos os nossos diferenciais, né? Mas algumas outras assistências também realizam ali manutenção do Poco X3 Pro e pode ter certeza que tem Poco X3 Pro para todo técnico arrumar, certo? Então, caso tenha interesse no treinamento, é só entrar em contato conosco também. Então, diante de todo esse conhecimento que a gente tem sobre o Poco X3 Pro,
assim, a questão de falhas nesse componente, sim, pessoal, é quase zero, tá? Foi 3, 4 celulares que a gente teve que trocar o LN8000 ou o PQ25968, que são os dois seres de carga que são utilizados nesse aparelho. Então, assim, o caso ele nem é frequente, para vocês terem ideia, é coisas que ocorrem. E a maioria desses celulares eram aparelhos manipulados. Então, vejam só, é praticamente zero a possibilidade ter algum problema crônico ou frequente nesse aparelho, certo? Isso praticamente não ocorre. Ele tem outros problemas recorrentes, certo? E a gente vai mostrar aqui. E, pessoal, a respeito de problema recorrente, todo celular tem problema recorrente, certo? Quando você tem um projeto, quando você tem o desenvolvimento de um produto, de qualquer coisa ali, na natureza daquele processo está embutido as falhas que esse equipamento, que esse projeto vai ter, certo? Porque as coisas funcionam dessa forma, né? É óbvio que você vai ter medidas ali para você evitar certo tipo de problemas, mas de acordo com a natureza daquele problema, daquele projeto, né, daquela obra que você for fazer, você vai ter problemas recorrentes aquilo, porque está no projeto. Certo? Então isso já aconteceu com outras marcas, isso aconteceu com a Apple, com o iPhone 7, tem a tal da tela verde que acomete também. Eu vou citando os iPhones para vocês saberem que todas as marcas passam por isso, né? E a Xiaomi também passa por isso, né? Eu só vou questionar um ponto aqui, que a questão do reballing, que é o problema da falha crônica do Poco X3 Pro, deveria ter havido uma manifestação da Xiaomi, coisa que não ocorreu, certo? Então assim, isso não dá pra passar a mão na cabeça, não dá pra falar nada em relação a isso. Contra outros problemas que o celular tem, são problemas que ocorrem no equipamento, certo? E a gente vai mostrar aqui. Então agora vamos falar propriamente dito do celular do Alan, pra gente saber como é que ele tá o cenário dele ali e a gente já começa a lidar com o equipamento, certo? Então vamos lá. No checklist de entrada, que é feito pela Kelly ali, certo? A gente tem uma bancada específica aqui para ser feito checklist do aparelho. Então a gente verifica se tem tela trincada, película trincada, se os botões estão ok. O checklist a gente consegue fazer quando o aparelho não liga, certo? Então, o que foi observado? Né? Na desmontagem do aparelho foi observado oxidação, certo? A gente vai ter alguns pontos de oxidação na placa. Outro ponto observado também é que a placa já foi manipulada. Isso normalmente é muito fácil de se ver quando a placa foi manipulada. Foi observado também que o flex dele está trincado. Aqui que tá, pessoal. Então a gente tem um treinamento do Poco X3 Pro. Isso é falado no treinamento. Por quê? Porque é recorrente. É recorrente esse flex estar trincado, tá com algum trinco. Então por que é bom, pessoal, tocar nesse ponto? Porque esse flex ele está dentro do checklist. Isso acontece com certa frequência que a gente precisa colocar no checklist. Olha só o cenário. O cliente enviou o celular, problema crônico. A gente faz o problema crônico, arruma o celular, manda para o cliente lá. Deu 4, 5, 6 meses, o celular apresenta problema no setor de carga, o celular não carrega mais. O cliente envia, né, para a gente fazer a avaliação e a gente observa que o flex está trincado. E se esse flex já estava trincado desde lá do começo? Certo? Então nessa situação a gente já começa a fazer a avaliação, a gente avalia esses cenários. Pessoal, os cenários que podem ocorrer lá, a gente sempre trabalha porque a gente vai trabalhar com a prevenção. Certo? Então assim, o trabalho vai ser muito complexo, pessoal, muito complexo, né, cheio de etapas e não tem o que ser feito. Né? Serviço bem feito exige-se trabalho. Um outro comportamento que esse aparelho tem, né, no caso que está aqui, né, a gente avalia esse cenário, né, porque quando o celular não liga, é saber se ele reconhece no modo DL ou não. Né? O que é reconhecido o modo EDL? Emergency Download Mode. É uma situação que o aparelho entra lá para você fazer alguns procedimentos de software. Né? Só que ele entra nessa condição por vários cenários. Né? Então, assim, como a CPU ela controla todo o aparelho, quando você tem uma falha de comunicação com memória RAM ou com memória UFS, o aparelho ele entra em EDL. Entendeu? Não só porque você corrompeu o boot, teve algum problema em alguma atualização, mas sim por uma falha de hardware. Então, por exemplo, assim, o Poco X3 Pro é extremamente comum ele entrar em EDL, certo? Por conta da solda do processador, certo? Então a gente vai ver que é esse caso. Então vamos lá analisar o aparelho dele para vocês verem visualmente como é que é a situação, né? Então tá aqui o aparelho do Alan, certo? Ele já está desmontado. Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, o comportamento dele no computador. Então a gente coloca o gerenciador de dispositivos para vocês verem aí certinho, né? Então vejam só, quando a gente conectar o aparelho dele no computador, né? Esse daqui é o cabinho do computador. Então a gente conecta, leva-se um tempo. Então como vocês podem ver, né? O aparelho já foi reconhecido. E tá aqui, ó.
essa é a porta Qualcomm, esse é o modo EDL do qual a gente está falando, certo? Mas esse modo EDL aqui, no caso, ele ocorre com falha de hardware. Não é uma problemática de software aqui. Vamos para mais uma questão, certo? Que é a oxidação. Então vamos lá, a gente desconecta aqui a bateria. A gente observa ali, né, que o aparelho foi manipulado. Então, como ele fala que esse celular aqui, né, já havia sido molhado anteriormente, né? O que eu vou mostrar para vocês, né, é a oxidação, principalmente na plaquinha de carga. É normal ele entrar água pela plaquinha de carga. Por quê? Por causa do conector aqui, certo? Então, sim, ele tem uma vedação, certo? Que vai reduzir a quantidade de água que vai entrar ali. Mas ele tem o P2 também, né? Então, assim, ele pode entrar água por aqui, certo? E sair aqui. Não entra nas beiradas, né? Normalmente porque tem essas vedações. Essas vedações, pessoal, as assistências genéricas aí, o pessoal costuma remover. Então eles fazem a análise do aparelho, arrumando ou não arrumando. Se o pessoal desmonta aqui, o pessoal costuma remover. Por quê? Não sabe o propósito, né? Ou provavelmente não sabe o propósito dessa borrachinha aqui. Então, assim, eu recomendo que as assistências não removam, né? Que é para evitar de entrar pó e dar uma certa resistência à água. Então é principalmente que entre, né, água por aqui, né, pelo conector, e molhe a plaquinha. Então essa coloração clara que vocês observam aqui, certo? Essa parte branca aqui, isso daqui foi o efeito da oxidação. Como vocês podem ver aqui, o conector também, ele está oxidado, né? Então vejam só como que o conector fica. Porque ele decompõe o metal, pessoal. Ele corrói. Certo? Então fica nessa condição e a gente vai trabalhar aqui para resolver. Não foi observado oxidação em outros pontos da placa. Qual o segundo local onde entra mais água no celular, né, quando o aparelho é molhado? No caso, esse daqui é o flex. Aproveitando para falar do flex, a gente vai mostrar ali, né, o que costuma ocorrer nesse flex de carga. Se vocês observarem, né, essa daqui é a conexão, é o conector ali, né, que conecta na placa. Se vocês observarem, tem um vão na solda. Vou pegar o bisturi. Tá aqui, ó. Tem um vão, né, que seria esse trinco. Então é aqui onde a gente tem que realizar a manutenção, né, para corrigir essa falha que tem no conector. No caso, ele tá dos dois lados assim. Aqui do outro lado também tá da mesma forma, né? Então o conector dele esse conector aqui ele tá bem ruim, né? A gente vai ter que atuar nesse setor para fazer as devidas correções. Certo? Então a gente mostrou a plaquinha oxidada, o flex também ali, né, um pouco oxidado e com algumas e com trinco. Agora a gente vai mostrar para vocês a placa manipulada, né? A gente já mostrou o comportamento do aparelho, vou mostrar aqui a placa manipulada. Então vamos lá, pessoal. Essa daqui é a placa dele. A gente vai deixar no vídeo também a imagem padrão, né, de como essa placa vem do Poco X3 Pro, certo? Então vamos lá, vamos mostrar as alterações que ele tem aqui. Não tem nada muito grave, certo? Tem algumas coisas que complicam mais o processo de manutenção, mas nada muito grave. Então, assim, não chegaram a mexer na CPU e nem na memória UFS. Isso é muito bom, principalmente na memória UFS, tá? Memória UFS Samsung, não recomendo que nenhum técnico remova essa memória, a não ser que seja muito necessário, porque a memória é extremamente sensível. Normalmente, no processo de remoção dela, ocorre o dano. Tanto é que no curso de CPU do Poco X3 Pro, nós temos uma aula específica de como remover essa memória para que ela não danifique, certo? Então, como vocês podem observar, não há mais blindagem aqui, né? Não há aquela fita metálica, não tem mais thermalpad, né? Que tem em cima do SEI de carga, não tem thermalpad, tem aqui em cima da memória ainda. A blindagem, arrancaram a blindagem que tinha aqui, né? Provavelmente fizeram um corte e arrancaram essa blindagem para acessar aqui os componentes. Aqui desse lado também na placa era para ter uma fita metálica aqui nessa região. Também não tem mais, né? O pessoal tira. O pessoal costuma mexer bastante nesse PMIC e costuma mexer bastante, né, no SEI de carga e na CPU. É bem comum. O pessoal provavelmente procura vídeo na internet, acha algum vídeo genérico aí, né? E faz manutenção nesses setores, só que esses setores não tem nada a ver com o problema crônico do Poco X3 Pro, certo? Então essa é a condição da placa. Vou mostrar para vocês também no microscópio qual é o componente que ele está utilizando, né? Que eu falei para vocês aí que era o LN8000. Então essa daqui é a placa, né? Então como vocês podem observar, né? Aqui a gente tem a CPU, essa daqui é a CPU, memória UFS,
Ele tem 2 6 de carga, esse daqui faz o procedimento de carga padrão do aparelho. E esse daqui, né, que é o LN8000, tá aí, ó, LN8000, certo? Seria o famoso ser problemático, porém que isso não corresponde à verdade. Então vamos lá. Então a blindagem ela foi cortada, né? Aqui ela foi arrancada. Então provavelmente puxaram com alicate, né? Isso é comum, tá, pessoal? O pessoal realizar. Não é muito problemático para a placa, tá? É um procedimento um pouco mais arriscado, mas não é muito problemático. Então eu não recomendo, porque numa dessas, você, por exemplo, aqui, ó, vejam só. Aqui tem uma trilha que passa do ladinho do ground. Né? Não sei se vocês conseguem perceber, né? Mas tem uma trilha que passa do ladinho. Então ela, por exemplo, ela poderia ter sido rompida aí nesse processo. Porque acontece, né? Se puxar o ground da terra dessa forma, o ground da placa, né? Dessa forma pode perder outras trilhas aí. Eu digo isso porque já aconteceu comigo, certo? Outra coisa que a gente pode observar também é que está faltando um componente aqui. Provavelmente talvez um acidente, né? Vejam só. Tem um componente um pouco trincado aqui também. Né? Provavelmente foi afetado ali por algum impacto pelo alicate, talvez que tenham utilizado aqui. Então esse componente também foi afetado. E está faltando um componente aqui. Certo? Como eu falei para vocês, pessoal, manipulação é algo muito complicado. A prestação de serviço no geral, vocês já sabem como é que é, né? Vocês vivem no mesmo país, né? Então, assim, vão enfrentar as mesmas questões que existem por aí. A prestação de serviço ela é muito complicada. No geral, você leva o aparelho para arrumar em uma assistência que não tem especialização. O celular costuma voltar pior, tá, pessoal? Porque o manuseio do aparelho requer uma mão de obra especializada. Se não é especializada, vai ocorrer danos ali no processo, tá? Quando a mão de obra já é especializada, existe esse risco. Então, quando não é, esse risco ele é maior. Certo? Então é isso. Você já sabe o comportamento, todo o cenário. Então a gente vai partir para o procedimento padrão, que é o de reboarding da CPU. A gente vai remover a memória UFS, a memória RAM, que é essa daqui em cima. A CPU está embaixo, então a gente remove os dois ali e vai fazer os devidos procedimentos, né, que no caso já é padrão. Olha só, pessoal, uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é que o comportamento ele é bem característico de quando o celular está em EDL, tá? Ele tem 2 comportamentos, para falar a verdade, né, quando está em EDL. Mas esse daqui é o mais comum. Então, tá o positivo e o negativo lá no aparelho. Aí quando você pressiona Power, veja só lá na fonte, você tem o consumo fixo ali de 142 mAh, né? Isso é característico quando ele não consegue lidar com a memória UFS. Então vocês vão ver que depois que o aparelho estiver reparado, o comportamento vai ser bem distinto. Vamos lá, pessoal. Então essa daqui é a CPU do Poco X3 Pro. A memória RAM ela vai soldada aqui em cima, certo? E aqui é a CPU. O que eu tenho para falar a respeito da CPU? Esse daqui essa CPU ela tem 4 componentes embaixo dela, né? São 4 capacitores. Então tem 2 aqui e mais 2 aqui. É comum, né, em algumas assistências aí, o pessoal remover esses capacitores, certo? Porque é bem mais fácil você executar o processo de limpeza da CPU sem eles. Certo? Você não tem que lidar com eles, né? Tem que tomar cuidado com eles ali. Então é bem comum o pessoal remover, tá? Eu não recomendo a remoção desses capacitores, né? Se você não for substituir, certo? Porque se no projeto tá o capacitor aqui, você não tem que tirar esse capacitor, certo? Não só além do projeto, né? Esse capacitor ele tem funções muito importantes ali, né? Inclusive pelo fato de estar tão próximo da CPU, né? Esses aqui não são um tipo de capacitores, por exemplo, que poderia estar em qualquer outro lugar da placa, mas não. Esses capacitores estão necessariamente parte da CPU, porque devido às características elétricas, né, é essa condição que eles precisam. Então, assim, não recomendo mesmo a remoção desses capacitores. E aqui do outro lado a gente tem a memória RAM, certo? Essa memória RAM fica aqui, né, em cima da CPU. Aí você tem esse conjuntinho aqui, ó. Certo? Esse é o conjuntinho que você tem, que a gente fala que é praticamente a CPU do Poco X3 Pro. Então a gente vai remover toda essa resina, né, que no caso que a gente considera como sujeira agora. E como vocês podem observar, a CPU lá tem algumas esferas. Vejam só. Isso daqui, ó,
são esferas, ó. Aqui não tem, certo? Aqui tem umas bolinhas. E isso daqui que dá problema, né? E para não dar problema, pessoal, a quantidade de variáveis é muito grande, né? Apesar de você fechar o setor e poder falar ali que é o possível reballing da CPU, para dar problema ali são vários fatores, né? Então, assim, é muito difícil você determinar, né? Fazer esse trabalho de perícia. Então, agora a gente faz a limpeza, reballing nesses componentes. Então, pessoal, esse daqui é o procedimento de reballing, tá? Então tá lá a memória RAM, né? O que eu coloquei aqui embaixo é a memória RAM. Aí, no caso aqui, né, tem formas de trabalhar, né? No caso aqui eu trabalho com plate, que seria uma espécie de plataforma, e o stencil por cima, certo? A gente passa uma solda em pasta, vem com a estação de ar. Aí é só aquecer que as esferas começam a se formar. As esferas, pessoal, como é que fica, ó. Essa daqui é a CPU. Como vocês podem ver, tem os 4 componentes estão lá, né? A gente não remove esses componentes. E agora é a vez dela de ser feito reballing, né? Então, ela tem alguns pads, que vocês podem observar que ela é plana, certo? Aí a gente precisa fazer o tal do reballing, que é o quê? Que é reconstruir essas esferas, ou ela de outro material, realizar o procedimento de outra forma, enfim. O procedimento de manutenção ele é bem complexo, né? Mas basicamente é isso.
Então é isso, pessoal. Depois de todo esse procedimento que a gente fez do earballing, das limpezas, recolocamos componentes, né, limpeza da placa, limpeza dos componentes que foi feito o earballing, agora a gente coloca na placa, certo? Assim que a gente colocar na placa, a gente espera esfriar e já testa o aparelho. Vamos lá, pessoal, mostrar para vocês, né? Então, essa daqui é a placa do cliente, certo? Que a gente vai testar agora. Então, tá aí, certo? Aqui foi a região trabalhada, aqui é a CPU, né? Aqui a gente colocou componentes de volta que estavam faltando. Presta atenção, pessoal, que a gente usa, né? Esse sticker, né? Tem uma fitinha aqui em cima da câmera. Para que a gente utiliza isso? Para que essa câmera não seja arriscada, né? Nas manipulações que a gente tem que fazer na placa, certo? Esse é todo o cuidado que a gente tem aqui para entregar o celular impecável mesmo, né? Nada de entregar celular, por exemplo, com a lente da câmera riscada. Muitas vezes, quando essa lente ela risca, você quase não percebe em uma foto, por exemplo. Porém, dá pra ver, né? Se você olhar para a lente da câmera, você vai observar ela riscada lá. Só quando o risco é muito forte, são vários riscos, aí sim. Então a gente vai testar aqui a placa. Eu já vou colocar os periféricos que eu faço, alguns testes. Eu vou testar o consumo do aparelho na fonte. Antes de conectar a bateria, né? Acabei de fazer CPU, muito difícil, dá problema. Mas a gente tem que testar ela aqui na fonte para ver se não surgiu nenhum curto, alguma coisa assim, certo? Ele está dando um consumo fixo agora de 78 mAh. Isso normalmente é memória UFS. A gente vai fazer um reflow ali para ver se resolve. Então é isso, né? A gente fez o reflow ali, esse tipo de coisa ocorre, porém isso daqui vai ficar em atenção. E tá aí, esse é o comportamento característico. Vamos colocar ele para carregar. Então quando coloca ele para carregar ali, ó, ele tá carregando com 0,42 mais ou menos ali, certo? E não apresenta LED nenhum. Então isso aqui provavelmente já é um outro problema, né? Não tem relação com a CPU. Então a gente vai seguir a análise. Então, pessoal, vamos lá, né? Então, assim, a placa deu bastante trabalho aqui, né? Ocorreram alguns problemas aqui no processo. Vou mostrar para vocês que é a mesma placa. Certo? Algumas adversidades, né? Mas a gente tem que passar por cima das adversidades, certo? Então, vamos lá. Então vocês podem ver, né? Ainda tá com LN 8000 aqui, certo? A referência que a gente tinha da placa, a questão da blindagem, né? Certo? A mesma placa. Eu tive que repetir o processo da CPU, tive que rever algumas coisas aqui porque o aparelho não estava ligando, certo? Então vamos lá. Agora a gente colocar aqui as partes, né? Câmera, essas coisas, e vamos testar o aparelho. Outro ponto também é que a gente conversou, né, no período que o aparelho estava na bancada, né, a gente estava conversando lá com Alan, e no caso ele comprou esse aparelho de terceiro, certo? Então eu já havia imaginado, né, que como ele não fez a manutenção ali assim que ele entrou em contato, ele teria enviado o aparelho para outro local, porque isso é comum, né? O pessoal às vezes procura, né, uma segunda opinião ali, certo? E é bem comum, né, o pessoal praticar alguns valores assim que é meio abaixo do mercado, porque sabe, né, a situação é difícil, né? A pessoa coloca um valor ali abaixo do mercado, né, para tentar capturar o serviço. Só como eu falei para vocês, né, trabalho bem feito exige trabalho, certo? Então, a pessoa provavelmente não vai conseguir entregar a mesma qualidade, a mesma condição, com valor muito abaixo, certo? Aí é comum as pessoas entrarem em contato depois, não conseguiram arrumar o aparelho, tem como enviar para vocês. Então veja só, né, o aparelho tá ligando, né, é óbvio, né, analisei ele todo aqui antes de voltar com o vídeo.
Eu vou mostrar para vocês que ali os dados estão íntegros, né? Essa era uma preocupação dele, né? Ele queria os dados do aparelho, inclusive tem muita informação no aparelho, tá quase com a memória cheia. Então assim, a gente trabalhou para que não tenha que ser mexido na memória, né? Mas nada de especial, entendeu? A gente só trabalhou para não mexer na memória, a gente sabe que a maioria dos clientes querem os dados, e só foi isso que a gente fez. Quando a pessoa realmente ela tá focada nos dados, né? Os dados que tem para ela, às vezes, é mais importante do que o próprio aparelho. Aí a gente tem medida diferente, porque a gente precisa manter a integridade desses dados. O celular está um pouco lento, como eu informei para vocês. Ele tem muito aplicativo, né? Tem muita informação. Então tá aqui, né? O celular já tá ligando, né? Eu já conectei ele no Wi-Fi também, para ver se fazia algumas atualizações e ficava mais fluido. Então tá aqui, né? A gente entra nas configurações do aparelho. Certo? O Poco X3 Pro. Ele tem 236 de 256. Tá na MIUI 1305. Então é isso, pessoal, só tentando para alguns pontos aqui, certo? Depois que a gente termina, né, a gente faz o checklist no aparelho, né? O que é checklist? É a verificação se todas as funções estão ok. A gente vai colocar pasta térmica, termopad e fita metálica, tá? E para o técnico que quer aprender esses procedimentos, quer entender o motivo desse procedimento, os pontos estratégicos, também pode entrar em contato com a gente, porque a gente tem treinamento para esse protocolo, né, que a gente chama aqui dentro da assistência de finalização de placa, né, que é os cuidados ali com blindagem eletromagnética e dissipação de calor. Então é isso, pessoal. Conte com o serviço especializado de excelência. Conte com a Máximas Tech. A solução existe.